amigos que nos acompanham no nosso canal, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando aqui nessa terça-feira para anunciar a vocês um quadro que estaremos estreando no nosso canal no YouTube, ok? Mas antes, aquele recadinho, né? Se inscreve aí, compartilha o nosso canal com seus amigos, pede para se inscreverem e curtirem o nosso conteúdo que será disponibilizado. Estaremos iniciando a partir desta semana as terças literárias aqui no nosso canal. Para dar início assim com chave de ouro, nós vamos trazer para vocês um dos nossos poemas que foi musicado pela professora Bárbara Damiani Marques, professora de língua portuguesa da rede estadual, que fez de uma forma muito brilhante, colocou música no nosso poema. Então, para vocês, a gente vai deixar, nesse momento, essa belíssima mensagem em forma de música, de canção. Aproveitem! Procuro versos que sejam leves, que levem ternura, palavras que curam. Procuro versos que sejam belos, que tragam elos de paz às criaturas. Procuro versos que tragam cores, retirem as dores, adicionem sabores. Procuro versos perdidos no ar, submersos no mar, capazes de acalmar. Procuro versos, os mais diversos, e até nos reversos deste grande universo. Procuro versos perdidos no silêncio de quem na demência vai perdendo a consciência. Procuro versos que levem abraços, reforcem os laços, retirem o cansaço. Procuro versos que aliviem da saudade a dor, preenchendo o vazio de amor que essa pandemia nos deixou. Procuro versos capazes de transbordar, de promover a solidariedade, construir nova sociedade de amor. Procuro versos. Então vamos lá, né? Como estamos vivendo esse momento tão sufocante, tão difícil, que tem exigido de nós um esforço às vezes
sobre-humano para suportar tantas dificuldades. E como se não bastassem as dificuldades advindas com a chegada do novo coronavírus, nós também ainda enfrentamos as dificuldades no contexto social, político. Então, assim, a gente pensa e acredita que a literatura, ela pode ser para nós uma porta, uma janela que pode levar a nossa alma, ao nosso espírito, um alento, uma luz. Perceber que essas coisas semelhantes já ocorreram e que pessoas arrumaram, encontraram formas de sair dessas situações. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a leitura de um trecho desta obra, Primavera num Espelho Partido. É um dos livros do clube que eu assino, da TEG, e esse o porquê de compartilhar um trecho deste livro. Porque, diante de todo o sofrimento, uma das coisas que a gente precisa manter é a ternura, é a esperança, é a fé. O amor precisa prevalecer acima de tudo. E nesse livro a gente tem uma história assim, uma história uma história contada em várias vozes, em vozes que estão passando por uma situação bastante difícil. E eu gostaria de ler um trecho para vocês. Derrota e rota. O essencial é adaptar-se. Já sei que com essa idade é difícil, quase impossível. E, contudo, afinal de contas, meu exílio é meu. Nem todos têm um exílio próprio. A mim quiseram empurrar um alheio. Tentativa inútil. Transformei-o em meu. Como foi? Isso não importa. Não é um segredo nem é uma revelação. Eu diria que é preciso começar apoderando-se das ruas, das esquinas, do céu, dos cafés, do sol e, o que é mais importante, da sombra. É somente quando alguém chega a perceber que uma rua não lhe é estrangeira, que a rua para de vê-lo como um estranho, e assim como todo o resto, no princípio andava com uma bengala, como convém, talvez, a meus 67 anos. Mas não era coisa da idade. Era uma consequência do desalento. Lá sempre fazia o mesmo caminho ao voltar para casa. E aqui isso me fazia falta. As pessoas não entendem esse tipo de nostalgia. Acreditam que a nostalgia só tem a ver com céus e árvores e mulheres. No máximo, com militância política, a pátria, enfim. Mas eu sempre tive nostalgias mais cinzentas, mais opacas. Essa, por exemplo, o caminho de volta para casa. Uma tranquilidade, um sossego, saber o que vem depois de cada esquina, de cada sinal, de cada banca de jornal. Aqui, em compensação, comecei a caminhar e me compreender. E a surpresa me fatigava. E ainda por cima você não chega em casa, mas chega à residência. Cansado de surpreender-me? Isso sim. Talvez tenha sido por isso que recorri à bengala, para amenizar tantas surpresas. Ou talvez para que os compatriotas que ia encontrando me dissessem: mas Dom Rafael, lá o senhor não usava bengala? E eu pudesse responder: bem, vocês também não usavam paletó. Surpresa por surpresa. Um desses assombros foi uma loja com máscaras de cores um pouco abusivas, hipnotizantes. Não conseguia me habituar às máscaras, embora sempre tenha sido as mesmas. Mas junto com a recorrência das máscaras, repetia-se também o meu desejo, ou talvez minha expectativa, de que as máscaras mudassem, e diariamente me assombrava ao encontrar as mesmas. E então a bengala me ajudava. Para quê? Por quê? Bem,
para apoiar-me quando essa modesta decepção me assaltava, quer dizer, quando comprovava que as máscaras não haviam mudado. E devo reconhecer que minha expectativa não era tão absurda, porque a máscara não é um rosto, é um artifício, não? Um rosto só muda por acidente. Em sua estrutura, digo, não em sua expressão, que essa sim é variável. Em compensação, uma máscara pode mudar por 1000 motivos, digamos, por ensaio, por experimentação, por ajuste, por melhoria, por deterioração, por substituição. Só depois de 3 meses compreendi que não podia esperar nada das máscaras. Não iam mudar aquelas insistentes, aquelas turronas. E comecei a fixar-me nos rostos. E afinal, foi uma boa troca? Os rostos não se repetiam. Vinham para mim e deixei a bengala. Já não precisava mais de me apoiar para suportar o espanto. Talvez um rosto não mude com os dias, mas com os anos. No entanto, os que vinham a mim, com exceção de uma mendiga, ossuda e tímida, eram sempre novos. E com eles vinham todas as classes sociais, em carros impressionantes, em carrinhos modestos, em ônibus, em cadeiras de rodas ou simplesmente caminhando. Parei de sentir falta do caminho montevideano e conhecido da volta a casa. Na nova cidade havia novas rotas. De rota vem derrota, já sei. Nova derrota pode não ser total, mas é derrota. Já tinha entendido, mas pude confirmá-lo totalmente quando dei minha primeira aula. O aluno pôs-se de pé e pediu permissão para perguntar. E perguntou: mestre, por que razão seu país, uma democracia liberal estabelecida, passou tão rápido a ser uma ditadura militar? Pedi que não me chamasse de mestre. Não é nosso costume, mas pedi isso apenas para poder organizar a resposta. Repeti o consabido, que o processo começou muito antes, não na calma, mas no subsolo da calma. E fui anotando na lousa as várias rubricas, os períodos, as caracterizações, os corolários. O rapaz concordou. E li em seus olhos, compreensivos, toda a dimensão da minha derrota, da minha rota. Por outro lado, agora já não regresso a uma residência, tampouco é uma casa. É simplesmente um apartamento, ou seja, um simulacro de casa. Uma residência com agregados. Mas nova cidade me agrega. Por que não? Sua gente, menos mal, tem defeitos. E é muito divertido especializar-me neles. As virtudes, é claro que também as possuem, são geralmente tediosas. Os defeitos não. O pedantismo, por exemplo, é uma zona prodigiosa na qual nunca acabo de especializar-me. Minha bengala, sem ir mais longe, era um indício de pedantismo e, obviamente, tive que abandoná-la. Quando me sinto pedante, me deprecio um pouquinho e isso é péssimo, porque nunca é bom depreciar-se, a menos que existam razões bem fundadas, o que não é o meu caso. Então, esse é um trecho do livro Primavera no Espelho Partido, de Mário Benedetti. Um livro muito interessante, uma história muito profunda que recomendo a leitura para este momento.